Muito boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E mais uma vez estou ao lado de Lara Brenner. Muito boa noite, Lara. Que alegria estar com você mais uma vez, meu querido. Mais boa uma noite. Vez. Boa São noite. Muitas dezenas de podcasts maravilhosos. Inclusive, essa roupa está muito bonita, Lara Brenner. Muito obrigada. Ganhei de presente da minha amiga Yolanda Tedesco. Olha só. Que, aliás, tem até uma Yolanda. marca. Pode até olhar lá. Que Yolanda, legal. você arrasa. E falando em beleza, não é? Falando em todos esses assuntos que vamos abordar hoje, o que falaremos hoje? Falaremos sobre um assunto delicadíssimo. Eu tenho certeza de que vai dar bafafá. Ó. Principalmente porque quem vai falar é uma pessoa que, além de tudo, causa ódio por ser belíssima. Que é Paola Machado, professora de educação, profissional, de educação física e doutora em ciências da saúde. Bem-vinda, querida. Ai, como eu tô feliz de estar aqui. Ah, nós Eu também. amo. Eu sou muito fã de você. Ai, que Ah, legal. que legal. É, de Coisa verdade, boa. eu amo demais. A Obrigada ponto, pelo inclusive, pode falar. Vale mencionar, né, que o marido de Paola esteve aqui conosco, que é o Carioca, nosso grande Carioca, esteve Nosso aqui com a grande gente. Carioca, um podcast, Um baita ó, podcast. surpreendente. E a gente foi vai bem falar, bacana. inclusive, de obesidade. Ele tá precisando um pouco da Carioca, chamou na xixa aqui, Te hein? chamei na xixa. Ele não me obedece. Você sabe, né? Ela contou pra nós em off que o Carioca e ela tem cardápios diferentes, assim, dentro de casa. Que ela não consome açúcar há quantos anos, Paola? 7 anos. Há 7 anos. E ele anos. consome açúcar, E ele normalmente. bota açúcar no café, o que é um Eu não consumo pior refrigerante, ele consome refrigerante. Sob o Olha mesmo só. teto, gente. Ao mesmo tempo, eu não Santo de casa não faz milagre, não né? faz, não adianta. Eu peço pra outras pessoas falarem. Ah, não, gente, que raiva. Carioca, toma tipo. Então. Mas tudo bem, ele ouve. Mas eu acho que pra gente partir da mesma página, né, Lara? A gente precisa primeiro entender o que é a obesidade, né? Como é que a gente pode definir obesidade? Então, por muito tempo, a obesidade, ela foi definida pelo IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Sabe aquela formulinha básica, peso dividido por altura quadrado? Caiu por terra porque, assim, pessoas que têm muito músculo, a balança não escolhe, né? Uhum. Tipo, ela pesa tudo. Ela Mas o pesa cara tem 120 quilos, mas ele é fortão. Ele é fortão. Aí o IMC dele vai dar alto. Vai dar um IMC altíssimo. Então, a gente usa hoje mais a bioimpedância. Então, a obesidade, ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal. É uma doença crônica. Quando a gente fala que é uma doença crônica, significa que ela tem controle e não tem cura. Então, por isso que é importante reforçar. Obesidade não tem cura. Obesidade é crônico. Ela é uma doença degenerativa. Ela é uma doença inflamatória. Então, ela causa um processo inflamatório no corpo. E ela é multifatorial. Ela é gerada por diversos fatores. A gente não pode jogar a causa da obesidade para um só ponto. Então, a pessoa tem obesidade porque ela come demais, ou porque ela não treina, ou porque é um fator genético. Tem várias causas envolvidas. Então, essa é a definição de obesidade. Hoje, a gente usa muito mais a bioimpedância, porque ali a gente consegue ver o percentual de gordura corporal, o percentual de musculatura, saber se a pessoa tem um excesso de gordura corporal, e aí sim é prejudicial para o organismo. Porque durante muito tempo, o tecido adiposo, que é a gordura branca, todo mundo achava que era um negócio que estava ali morto, parado. E a gente sabe que não é mais. Ele tem funções parácrinas e autócrinas, ou seja, ele libera hormônios, ele tem ação no corpo. Então, ele tá ali em atividade. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção para a quantidade de gordura que a gente tem. Tem que ter um pouco, mas não tem que ter demais. Caramba, tem CID, tem Cadastro Internacional de Doenças. É uma doença. Sim, é uma doença. Agora você falou que, por exemplo, é crônico e não tem cura. Isso me pegou, assim, desprevenido, porque eu fico imaginando. Porque, assim, tá. Então a pessoa, ela pode nascer, ela desenvolve isso, e os casos das pessoas que são obesas e aí, sei lá, começam a malhar, a ter uma vida mais saudável, elas não deixam? Não. Como é que ela não tem cura? Não tem cura. É que me deu tela azul aqui, entendeu? Então, me deu um tan, né? O que acontece é que a célula de gordura, quando você emagrece, ela não faz um pluft. Ela é um adipócito. É uma célulazinha que a gente tem. E daí você tem aquela célula de gordura que estoca a gordura. Certo? Então, ela capta a gordura e ela começa a crescer. Então, quando a gente engorda,
ou seja, aumenta a quantidade de gordura corporal, ela pode ter 2 processos, que a gente chama de hipertrofia, que é aumentar a célula. Então, ela estoca muita gordura e ela cresce. E hiperplasia, que ela começa a se dividir. Por isso que a pessoa engorda. Então, a gente fica com mais células, tá? Quando você emagrece, o que acontece é que você só utiliza o estoque de gordura corporal. Só que a célula continua ali. A célula não some. Ela tá lá quietinha, parada, pronta para captar de novo a gordura corporal. Então, o que a gente fala, principalmente em pessoas que emagrecem de forma muito rápida ou utilizam estratégias que não são estratégias duradouras, exemplo, alguns medicamentos, algumas coisas que, aceleram esse processo e não trabalham a mente, a consciência, elas tendem a ganhar de novo esse peso. Então, essa célula está lá quietinha, pronta para captar gordura. Só que no efeito sanfona, ela pode ganhar até 30% mais de células novas de gordura corporal. É muito mental, né? É igual a pessoa que faz a bariátrica, sei lá, que se não cuidar, ela volta a ter o mesmo peso. E o mais perigoso para mim, o efeito sanfona é super complicado, porque você pega pessoas... tem um estudo de 1995 do Dishman que ele mostra que as pessoas que passam por um processo de emagrecimento ou mudança de estilo de vida, 75% das pessoas tendem a largar esse processo de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses é tão pouco. Elas largam, porque é difícil. O processo de mudança, ele é difícil. E essas pessoas que têm esse processo de reganho, elas não entendem que elas ganham novas células de gordura. Muito rápido. 30% de novas células de gordura elas ganham. Então, imagina que você tinha uma quantidade grande de células de gordura, esse estoque de gordura foi utilizado, a pessoa emagreceu, perdeu o peso, tá bonitinho e tudo mais. Aí, do nada, ela volta a ganhar peso. Aquela célula, ela capta a gordura de novo e ela começa a criar novas células de gordura. Ou seja, a obesidade volta pior ainda. Volta pior. Por isso que o efeito sanfona ele é tão complexo e tão complicado. Porque ele volta totalmente desordenado. Quando que a gente pode considerar... Tô pensando em mim mesma. Eu estou sempre brigando com 2 quilos, entendeu? 2 quilos a menos, 2 quilos a mais. Às vezes 3, tá? Às vezes 3. Pelo menos 1 quilo. Um é sempre, um é de lei. Às vezes 2, às vezes 3. Mas eu não acho que seja efeito sanfona ou não sei. Efeito sanfona é a partir de que tanto? Não tem um a partir de que tanto. O efeito sanfona é quando a gente pega uma pessoa que faz um processo de emagrecimento muito restritivo, talvez. Então, ela faz uma dieta muito restritiva, ela começa a querer mudar de uma vez só. Então, ela muda a chavinha, quero mudar. Aí ela perde muito peso, perde 10 quilos. Entendi. O seu não é. Fique tranquila. Mesmo porque a gente tem uma flutuação de peso que acontece durante o dia mesmo. Se você se pesar de manhã e se pesar à noite... Sim. O peso muda. Às vezes retém o líquido ali, né? Exato, por isso que a gente tem que se pesar uma vez por semana no máximo, no mesmo horário, com o mínimo de roupa possível, em jejum, depois de ter feito xixi. Tem que ser do mesmo jeito. Senão o peso ele vai ser diferente, não tem jeito. E nós estamos falando em quantos obesos, por exemplo, no Brasil? A gente tem uma estimativa já disso aí? Sim, a obesidade no Brasil hoje ela está em cerca de 20%. 20% da nossa população hoje tem obesidade. E uma coisa bem interessante é que essa obesidade... Isso é muito, é pouco comparado a outros países, assim? É muito. Na verdade, o Brasil, hoje, ele cresceu muito. Ele tinha um número bom comparado a outros países, e ele teve um estopim principalmente depois da pandemia. Sim. E todos os países tiveram. Porque foi um contrassenso, né? Então, foi tudo muito contraditório na pandemia. Foi. Mas se você pega de 1975, que quando a gente tinha uma curva de desnutridos muito grande e obesos muito pequena, é que eu não vou saber os números, mas que eu posso errar. Mas essa curva se inverteu em 1989. Aí começou a crescer o número de obesos e ela só aumentou. E em 1995, aí desembestou. Porque hoje a gente tem 4% de pessoas desnutridas e 20% de pessoas com obesidade. É muito discrepante. E hoje nós temos os obesos com desnutrição. Pois é, como é isso? Parece uma coisa tão
contraditória, mas não é. Sim. O que é um obeso com desnutrição? É uma pessoa que tem um excesso de gordura corporal, se alimenta, tem uma qualidade alimentar muito ruim, e ele não tem a capacidade de absorver de forma efetiva os nutrientes essenciais. Então, ele tem uma quantidade de vitamina muito baixa, ele está todo desordenado quando a gente pega vitamina D, selênio, zinco, está tudo errado, tudo fora. Então, isso a gente considera um obeso com desnutrição, mas a maioria tem, porque a qualidade alimentar costuma ser muito ruim. Então, é falso isso de quando a gente vê, às vezes, uma pessoa um pouco mais gorda e comendo, fulano é nutrido, hein? Às vezes ele é desnutrido. A maioria é desnutrida. A maioria, a qualidade da alimentação é muito ruim, sabe? Então, a gente tem que prestar atenção, porque o que acontece é que as pessoas, elas só levam... Exemplo, trabalhei com 3 mil pessoas com obesidade. Eu fiz estudo com obesidade e adolescentes com obesidade. O que acontece é que a maioria... Se você pega um adolescente, por exemplo. O adolescente com obesidade, ele às vezes não quer emagrecer. E a mãe quer que ele emagreça. E a mãe vai lá e tira toda a comida daquela criança. E gera o sentimento de proibição. Aquilo é proibido e o proibido é muito legal. E aí mesmo que eles começam a fazer esse processo escondido. E a qualidade alimentar, ela costuma ser muito ruim. Eu tinha adolescentes com obesidade que escondiam pizza no armário. Ah, não, gente. Caramba. Mas dava pra sentir nível. o cheiro? Que loucura. Juro pra você. Olha Juro só. pra você, que escondiam pizza no armário. Eu tive que... O que eu falo é que a obesidade, ela sempre vem atrelada a uma história, né? Então, por isso que é tão importante entender o que aconteceu com aquela pessoa com obesidade. E não simplesmente aceitar aquele processo. Porque a obesidade, ela é uma doença. Então, você pegar o histórico daquela pessoa. Eu tive pessoas com obesidade que a mãe não dava atenção e o horário da alimentação era o horário que a mãe olhava no olho dela. E o horário da alimentação era o horário que a mãe conversava com ela. Ela associou a comida ao amor. Então, quando ela comia, ela tinha um sentimento de amor. Então, ela comia muito. Para ter aquela sensação de felicidade e amor. Entendi. Eu tinha adolescentes que tinham um caso de estupro dentro da família, familiar, e comia para ficar quieta. Então, a gente precisa entender o que levou aquilo tudo. Então, se foi algum trauma... muito individual, né? Muito. Muito. Não dá pra gente padronizar, não dá pra cuidar da mesma forma, não dá pra generalizar, não tem como. Porque a gente tem até casos de reprogramação fetal. Então, pais obesos, a gente sabe que, pensando em fenótipo, pensando em toda a parte de epigenética, principalmente, que a mudança da expressão gênica sem alterar o DNA, e passa isso geneticamente, 50% da influência na obesidade vem do pai e 50% da mãe. O que é reprogramação fetal? Só para a galera de casa também entender. Reprogramação fetal é quando, tipo, você vai ter um filho. Eu vou falar de forma bem simples. O pai é obeso, a mãe é obesa. Toda a expressão gênica daqueles pais, eles passam para o feto. Então, todo o ambiente, todo o meio, qualidade alimentar, tudo passa para o feto. Então, a possibilidade daquele feto se tornar uma criança obesa é muito maior. Por isso que o meu corpo, minhas regras, para mim, cai por água. Eu falo isso, para mim, vai por água abaixo. Porque se você tem um bebê, já não é mais. Já não é mais. O bebê tem direito de escolher, tipo, eu vou ter ou não obesidade. Aí a mãe vai lá, tem obesidade, porque tá tudo bem para ela. E uma criança nasce com predisposição à obesidade. Então, existe isso também. Tem a questão genética, claro, né? Tem, óbvio, a questão genética envolvida. E tem a questão, porque isso é muito novo, essa parte da reprogramação fetal. Dos 50% do pai, 50% da mãe de influência. Que antes eles acreditavam, se eu não me engano, é Lamarck que falava que os caras muito fortes iam ter filhos muito fortes. E daí isso caiu por terra. Mas isso com a obesidade acontece. Que coisa. E as pessoas discutem. Porque quando você faz um texto desse, vem uma pessoa e fala, mas meu filho não tem obesidade. Ele não tem hoje. Mas ele tem uma predisposição muito maior. E só de falar essas coisas, você
se tornou persona não grata, Paola? Mas é claro, óbvio. Porque eu Isso é um assunto trabalhei... que a gente quer tratar aqui, né, inclusive. Porque a gente vai falar disso aí pelo podcast inteiro Hoje em dia tudo é gordofobia, né, Paulo? Não, tudo é gordofobia, tudo é questão de aceitação. Eu falo que é difícil, gente. É difícil você ser uma pessoa com estilo de vida saudável, porque é difícil acordar às 5 horas da manhã, porque você tem que trabalhar às 8 horas da manhã. Eu acordo 4h30 da manhã, porque eu vou treinar. Eu treino, faço meu primeiro treino, levo as crianças na escola, faço o lanche das crianças, dou café da manhã das crianças, volto, faço outro treino, Você me tem troco. 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Me troco, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro, chega 10 horas da noite em casa. E as pessoas falam, não dá. Para você abrir mão, eu falo que é difícil você ter um estilo de vida saudável. É difícil você falar, eu não vou comer esse chocolate. É muito difícil. É difícil, é custoso. É muito mais tranquilo você falar, vou dormir até mais tarde porque eu me aceito dessa forma. E não é assim que a vida funciona. A gente tem que encarar nossos desafios de frente. E eu que trabalho com obesidade como doença, a gente tem que ter o direito de falar sobre isso como profissional da área da saúde, sem ser julgado, sem ser cancelado, sem ser... porque é uma minoria que cancela e eu não tô nem aí muito, sabe? Eu já cheguei num nível que eu falo, eu não tô nem aí, eu quero ajudar as pessoas. Eu, como profissional da saúde, eu tenho a obrigação de promover a saúde. Mas como é que você vê esse movimento, assim? Desculpa, eu não sei se você ia por esse caminho, Lara. Você falou dos profissionais da saúde, né? E hoje em dia tudo é gordofobia, você não pode comentar... A gente, nesse podcast, falando que é uma doença, isso já é um problema. Já é um problema. Né? Como é que você vê isso? Você sente nos seus colegas de profissão esse receio? Você vê nutricionistas, personais, pessoas ligadas aí à área da saúde, fisioterapeutas, médicos, o pessoal não pode mais falar nada. Não pode. Como é que você enxerga isso daqui para frente? Vai só piorar? O profissional da área da saúde ele é muito individualista. Então, ele tende a não se ajudar muito. Isso acontece muito no processo. A gente vai criando alguns vínculos e eu vou criando minha tribo, sabe? Então, existe isso. Muita gente tem medo de falar e não pode ter medo de falar sobre saúde. Porque o profissional, quando ele faz a faculdade, ele fala, gente, eu vou cuidar das pessoas, eu vou informar as pessoas, eu vou promover a saúde. A gente não pode ter medo de ter opiniões distintas sobre o mesmo tema. Então, é claro que eu não vou entrar nesse tema, mas se você pega na época da vacina, tinha profissional que era a favor, tinha profissional que era contra. Isso é a pluralidade da ciência. A ciência não é exata. A ciência, ela é sempre um caminho. Ela nunca vai achar um resultado. É um debate, é uma discussão. As máscaras, por exemplo. Vai ter o carboidrato faz bem, o carboidrato faz mal. O ovo faz bem, o café faz mal. O jejum faz bem, o jejum faz mal. E aí, o que vai acontecer? Vai ter profissional para os dois lados. E você, como indivíduo, vai pensar, poxa, esse daqui tem uma opinião semelhante à minha. Então, vou nesse. Você tem o direito de escolha. Porque isso, de fato, existe. Eu trabalhei com pesquisa científica há muito tempo. E a pesquisa, sem querer, você vai conduzindo para o... Tipo, você quer provar seu tema. Você quer provar que aquilo vai dar certo. Então, você fica o tempo inteiro tentando provar que aquilo vai dar certo. E isso acontece muito na ciência. Então, se você vai fazer um estudo sobre obesidade, você tem que mostrar que os dados não são bons. Não são bons. Aliás, falando em dados não são bons, qual é o impacto desses dados? A gente viu que você falou que mais de 20% da população brasileira é obesa e a gente falava antes do programa que mais de 60% está acima do peso, né? Sim. Qual é o impacto disso, falando em dados, no nosso Sistema Único de Saúde? Então, se você pegar, que eu acho que foi até uma questão da pandemia, que falavam que a UTI estava lotada, eu falei, as UTIs sempre foram lotadas. Sempre teve 100% de lotação uma UTI. Sempre isso aconteceu. E hoje em dia, se você pega depois da pandemia, foi um número muito crescente. A gente tinha, antes da pandemia, 17% de pessoas com obesidade. Depois da pandemia foi para 23%. Mas assim, obesidade a gente está considerando pessoas com IMC acima de 30%.
Gente, é muito alto. É gente gorda de verdade, né? E se você pega uma pessoa com obesidade, ela custa por ano R$33 mil para o Sistema Único de Saúde. 33 mil por ano. Por ano. Cada obeso. Cada pessoa com obesidade. E são mais de 20% da população. Isso. E se você pega o investimento em saúde que o governo tem no nosso Sistema Único de Saúde, 20% desse investimento vai para a obesidade. Então, a gente está falando de um número que dá para ser prevenido, dá para tratar, com medidas de estratégias de mudanças públicas também, que dá para fazer. Dá para fazer. Campanhas do governo. O governo, quando quer, faz campanha de pra tudo. fazer. Lembra quando ninguém usava cinto de segurança, por exemplo? Todo mundo passou a usar? Isso foi campanha de conscientização. Dá para saber, mas o quanto também... enfim. Mas só que, se você parar para pensar o quanto que esse obeso, essa pessoa com obesidade, ela também gera de movimentação financeira, Sim. é muito grande. Quanto ele gasta com alimento? Sim. Isso já é Com remédio. Outro prisma de se olhar que é interessante Então, também, né? Quanto ele gasta com remédio? Será que é interessante que esse obeso emagreça? Entendi. Então, o quanto isso é interessante? Quanto ele não gera lucro para outras demandas, outros setores ali, né? Isso. E quando a gente pensa em todo esse processo, a gente tem que colocar na balança o que, de fato, pro governo vale a pena. Porque, de um lado, é um gasto. E, de outro lado, ele gera muito lucro para muita coisa. Ele consome muito. Então, não é do interesse, né? Porque o que acontece é que pessoas com obesidade já têm estudos que mostram que elas têm uma redução na massa cinzenta e no córtex pré-frontal. As crianças, elas começam a formar o córtex pré-frontal com 2, 5 anos, que é mais ou menos a idade da minha filha. Da sua filha. Ela vai fazer 3. Por isso que você fala assim, não coloca a mão na tomada. Primeira coisa que ela faz é colocar o dedo na tomada, porque ela não entende o não. O córtex pré-frontal, ele entende a relação da negatividade, do não, do que não pode, do proibido, do impulso, do agir. E o que acontece é que esse córtex pré-frontal, ele só amadurece com os 25 anos. Só que quando você tem um excesso muito grande de gordura corporal, você reduz a massa cinzenta e principalmente do córtex pré-frontal, que é relacionado à impulsividade. Por isso que pessoas com obesidade, elas costumam ser mais compulsivas e impulsivas. Então, são pessoas que ou gastam mais com coisas sem perceber, ou têm uma compulsão alimentar noturna, ou tem alguma coisa... Alguma desordem. Alguma desordem de comportamento, principalmente. Porque há uma redução dessa massa cinzenta já comprovada cientificamente. Então, eu falo que é um processo de autodestruição. Que coisa. Agora, Paula, que história é essa que às vezes a gente vê as pessoas falando assim... mas olha aqui meus exames, tá tudo certo. O pessoal fala que a obesidade é doença, mas meus exames estão bem. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. muito. Eu acho que é o principal, talvez, argumento dessa galera que romantiza, né? A obesidade. Que exames são esses que estão bem? Que história é essa? Eles vão falar... Porque o que acontece? Você pode fazer seus exames hoje, tá tudo bem. A obesidade ela é uma doença muito silenciosa. Ela tá ali. Ela está gerando um estado inflamatório o tempo inteiro no seu organismo. É o tempo inteiro. Tipo, se você fica estressado, dependendo da quantidade de gordura corporal que você tem, a gente já sabe que sinaliza mais gordura abdominal por conta do cortisol. Então, tem vários fatores que vão influenciando esse processo. A obesidade, ela não é só exame de sangue. A obesidade, ela é silenciosa. Às vezes, seu colesterol pode não aparecer hoje. Às vezes, uma placa aterosclerótica não vai aparecer hoje. Um trombo não vai aparecer hoje. Não vai aparecer no exame. Então, o que eu falo é... O exame pode estar ok agora. E amanhã? Você pode ter um treco do nada. E você não sabe. Porque o estado inflamatório, ele está ali. Você está liberando citocinas inflamatórias. É um processo inflamatório o tempo inteiro. Que está desregulando tudo. E, às vezes, está normal. Dali a pouco, não está mais. Por isso que a gente não vê muito o obeso idoso.
É verdade. Eu tô tentando lembrar de algum obeso idoso que eu É conheça. muito difícil você ver conheço um pouquinho. Poucos, bem poucos. Um idoso com obesidade. Mórbida, assim, né? Porque a pessoa com obesidade, ela costuma ter uma redução de musculatura. Ela, às vezes, não tem diferença no exame, mas ela tem problema de mobilidade. Ela tem problema social. Cardíaco, respiratório. É uma pessoa que às vezes fala... Eu já ouvi pessoas influenciadoras na internet que têm obesidade falando assim... eu estava andando no aeroporto e só olhavam para mim. Falei, mas o quanto esse olhar é da pessoa ou é da sua cabeça? Porque, exemplo, eu não gosto do meu nariz. Eu não gosto. Todo mundo... Gente, não, loucura. mas todo Deve mundo... ser a reação de todo mundo. Não, mas eu não gosto do meu nariz. Todo mundo que eu converso, eu acho que tá olhando pro meu nariz. Porque é um problema meu. Agora que você falou, eu tô olhando. Só pra constar mas eu digo, é um problema meu. Uma pessoa com obesidade é a mesma coisa. Ela fala que ela está se sentindo bem, mas só que ela tá falando que o outro tá olhando para ela, às vezes o outro não tá olhando para ela. Então tem até... eu falo que tem vários problemas atrelados e associados à obesidade, que não só um exame, que pode aparecer com o tempo também. Então, isso que tem que estar claro sempre. Mas a gente percebe, né, Paula, uma crescente desses influencers, né? Em redes sociais, né? Você percebe as próprias empresas, né? Toda essa narrativa, essa agenda progressista que romantiza esse tipo de coisa, né? Então você tem essas pessoas cada vez mais obesas falando, não... tem até o lance do movimento body positive, né? Que é aquela coisa de você se aceitar com o corpo que você tem, porque você é linda de qualquer jeito, e etc, e etc. E aí vem um monte de pessoas comentando nas fotos dessas principais influências, falando, mas você tá linda e tal. E vira todo um movimento, né? Que eu acho que, assim... Tudo bem você se aceitar com o seu corpo. Acho que, claro, você tem que olhar pra você e se sentir bem, mas desde que isso não prejudique a sua saúde, né? Sim. Como é que é esse... É que o grande problema que eu falo é que eles misturam causa com saúde. Causa e saúde não se misturam. Causa? Causa e saúde não dá pra misturar. A causa no sentido de bandeira ideológica. Ele vai levantar a causa que eu preciso me aceitar. Só que o que acontece? Quantas pessoas você está influenciando a fazer isso também? Não tem problema você se aceitar. Eu sempre falo, foi o que você falou. Você pode se olhar no espelho e se achar uma pessoa bonita, e isso é muito bom para a gente, para a nossa estima, para tudo mais. Mas o quanto disso não é um egoísmo também com o seu corpo? Porque as pessoas não param para pensar o quanto você está feliz de fato com aquilo, ou o quanto você quer levar todo mundo para a vala com você. Porque é muito mais fácil todo mundo ficar igual a mim. Que é difícil ser diferente. Então, o que eu falo é que quando se trata de obesidade, a gente tem que entender que o respeito ao próximo é direito e dever do cidadão. Todo mundo tem que ser respeitado. Independente se você gosta ou se não gosta, você tem que respeitar. Certo? Isso é uma caixinha. Agora, a caixinha que obesidade é doença sempre vai ser. A gente não pode mudar... Porque é um fato objetivo, né? Eles queriam mudar a nomenclatura da obesidade. Pra quê? Pra virar o quê? Desordem alimentar, alguma coisa assim. Eu falei, ou seja, pressupondo que é uma desordem. Então, mas só que eu falo assim, gente, calma. Por que mudar? Mas é uma guerra linguística, né? É uma guerra das próprias palavras, Com né? certeza. Eu falei, mudar a nomenclatura vai mudar o que está acontecendo? Não vai. Vai maquiar, talvez. É a mesma coisa da gente pegar e agora a quantidade de pessoas com obesidade está aumentando, então vamos aumentar a quantidade de... Sei lá, eu fui para um navio aqui que tinha, uma época tinham 2 quartos para pessoas com obesidade, depois tinha um andar para pessoas com obesidade. Meu Deus! Eu falo, mas o quanto as pessoas também, elas veem que tem o quarto e falam, tem o quarto, eu não vou mais me cuidar. Então, a gente tem que pensar nisso como um problema de saúde pública. Não é uma coisa que não dá para mudar. Dá para mudar. É questão de você pegar e mudar a sua chave. Isso que você está falando quando essas próprias influências, né, essas próprias pessoas acabam olhando para a questão do mundo, porque, pelo que você falou, é muito mais fácil, né? Claro, você aceitar da forma que você está do que você querer mudar, porque exige sacrifício, né? E aí você vê essas mesmas pessoas, né,
processando hospitais, processando companhias aéreas. Porque não tem um banco. Não coube dentro de um assento, né? Só que, cara, você fica pensando, pô, é um hospital, né? Cara, você tem uma máquina, sei lá, numa tomografia, por exemplo. Você tem um tamanho lá que foi feito para seres humanos ou para vários tipos de corpos. Se você não conseguiu entrar numa máquina que fazer alguma coisa para mudar. Ser humano, e você precisa ser levado, sei lá, para um aras para fazer um negócio num aparelho que é feito para cavalo, cara, como é que o problema vai estar com o hospital, não é? Então... E não é uma coisa que é imutável. Isso que as pessoas têm que entender. É diferente de vários outros problemas que a gente não consegue solucionar. Então, é uma coisa que dá para solucionar. É questão da pessoa querer. Estar disposta. Eu vi que tem um mundo antes da pandemia. Tem a pandemia, o marco. E depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha muito uma motivação que era uma motivação mais extrínseca. Que era uma motivação pelo meio. Então, as pessoas elas queriam estar bem por conta de outras pessoas. Então, eu quero estar com um corpão porque a outra pessoa ali do trabalho também tá. Então, as pessoas viviam muito mais pelo outro. Depois da pandemia, as pessoas começaram a se preocupar, de fato, com a saúde. Então, tornou-se uma motivação mais intrínseca, que é uma motivação pela saúde, uma motivação sua. Então, isso mudou, de fato. Só que o grau de estresse que a gente está, o grau de ansiedade, o grau de pessoas... os problemas psiquiátricos associados até o pós-pandemia... são tão grandes e agravaram muito esses problemas. Porque as pessoas acabam consumindo alimentos com qualidade muito inferior, ficando em casa deprimidas e também liberando muito o hormônio do estresse, que auxilia nesse processo de estoque de gordura corporal. Então, a gente tem um processo pré- e pós-pandemia. As pessoas, sim, estão se preocupando mais com a saúde. O número, sim, aumentou. E eu esperava que esse número aumentasse. Eu falei durante toda a pandemia que o número vai aumentar. Eu juro para vocês, se vocês pegarem todos os meus textos, eu falava, esse número vai aumentar. Ninguém sabe o tiro no pé que tá dando. Porque a obesidade, ela é uma pandemia. É uma pandemia contínua, que não acaba. Que loucura E pensar só dessa aumenta. perspectiva, né? Ô, Paulo, agora fazendo aqui uma provocação, muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim... Porque, realmente, a quantidade de pessoas com baixo poder aquisitivo com obesidade aumentou demais. Porque ficou muito barato comer mal, né? Então, você compra, sei lá, um presunto, um negócio assim, ultraprocessado, coisas enlatadas, por um valor muito baixo, dependendo de onde você procura. Mais um leite... tipo blá, 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 um queijo, nananana. Assim, essas frutas orgânicas, verduras orgânicas, muitas vezes têm um valor mais alto. E aí, um dos argumentos que se usa é que hoje ser magro custa caro. Porque tô bancando advogado diabo. Porque ter uma vida fitness, primeiro, você tem que ter tempo. Tá? Por exemplo, você faz academia 2 vezes por dia. Mas eu acordo 4h30. Mas você acorda 4h30 e volta do trabalho às 10. E É. volta do trabalho às 10. Não, eu também vou super academia. Mas enfim, eu também sei o tanto que eu trabalho. Mas quer dizer, a gente vendo a realidade de outras pessoas, uma pessoa, por exemplo, que é babá. Ela trabalha em todo o horário comercial, volta exausta para casa, ou uma empregada doméstica, volta exausta para casa. Que hora que ela vai colocar o exercício físico ali? O que eu quero dizer é assim, será que esse conceito de vida saudável não é elitista? É o que dizem. Sim. Como que a gente combate esse argumento? Primeiro, a gente tem a questão da terceirização de culpa. A pessoa sempre vai jogar a culpa para outra coisa. Ela nunca vai ser... opressão. Ela nunca vai ser capaz do machismo, de olhar para ela Não, mesma do padrão e falar assim, estético. Do padrão de beleza imposto pela não, sociedade. tipo, o chocolate agora pula na sua boca. Não é o chocolate que engorda, é você que come, caceta. É assim que a gente tem que pensar. O chocolate tá lá, a caixa lá de chocolate tá lá. Você pode comer 1 ou 10. É você que escolhe. Não é ele que vai te engordar. É você que vai escolher. Tem essa questão. Mas tem uma segunda questão que eu acho que as pessoas, elas distorcem um pouco. Vai numa feira com 10, sei lá, com 50, 20 reais. 20 reais. Sei que tem, eu vou dar um exemplo, tá? Compra um pastel. Quanto custa comprar um pastel Uns e uma 10 reais. garapa? Vai dar uns 10 reais o pastel. Né? Quantas batatas você compra com isso? Então, eu acho que as pessoas
A coxinha, ela não faz parte do fluxo do Waze, mas você para e come, entendeu? A coxinha. Mas você não vai parar pra comer uma A culpa é do Waze. Você não vai parar pra comer uma saladinha, entende? Então, o que acontece, que eu percebo, que eu não acho que é elitista. Pelo contrário, hoje a gente tem opções de exercício físico muito relevantes, até na internet, que todo mundo tem um celular. Graça, depois da pandemia. Então, Se a gente pega casa. 70% da população, acho que esse número até aumentou, eram dados da Vigitel. Tem celular? Ou tem um tipo de internet? Deve ter muito mais. Para mim é muito mais que isso. Você pega, todo mundo tem um celular e tem internet. Já tem mais linha telefônica do que pessoas no Brasil. Assim. Você pega um treino na internet, você pega videoaula na internet gratuita. Se você quer, você vai fazer. Você caminha na rua, você corre. Você não precisa pagar uma academia para fazer exercício. Isso é o número 1. 2, questão de organizar. As pessoas não são capazes de organizar a rotina delas. Elas não têm problema ficar 1 hora rodando feed. Mas tem problema ficar 1 hora fazendo exercício. Isso tem. E a questão da alimentação, o sal rosa do Himalaia não muda em nada. Pode comprar o sal cisne. Pode comprar. Gente, dá para fazer uma alimentação muito boa com uma cesta básica. É questão do que você coloca, do preparo do seu alimento, da quantidade. E essas informações estão de graça também, né? Sim, tem combinação mais perfeita que arroz com feijão. Você pode comer, mas você não precisa comer um pratão. É questão da quantidade de alimento. Você não vai comer queijo brie. Você não vai fazer isso no seu dia a dia. A maioria da população não vai fazer isso. Sim. Mas só que não dá para culpar a alimentação por ser caro. Porque não é. Você não precisa de suplemento num primeiro momento. Eu preciso comprar suplemento. Não precisa. É tipo você colocar barreiras. É porque o pessoal acha que já... nunca fiz nada. Aí o Ela cara quer vai comprar entrar roupa. na academia, aí é tipo... eu preciso pagar um personal também, porque se eu não pagar um personal, não vai dar certo. Eu preciso comprar o Preciso comprar uma roupa. creatina Eu preciso e não sei comprar quem. o tênis. Essa Isso. conta vira gigante. Na verdade, a gente entende que o processo de mudança, as pessoas elas não são capazes de mudar aos poucos. Elas querem mudar tudo de uma vez. Por isso que às vezes eu acho que dá tão errado. Você num dia uma pessoa, no outro dia você quer ser outra pessoa totalmente diferente. Muda seu café da manhã. Muda só ele. Melhorou? Vamos para o próximo passo. Muda, você acostumou, criou um hábito do café da manhã, muda seu almoço. Melhorou? Muda seu jantar. Melhorou? Inclui exercício físico. Não é uma mudança trágica de uma só vez. Ô, Paola, eu tô me lembrando aqui, quando a Marília Mendonça morreu, as pessoas ressaltaram muito o fato de que ela estava muito feliz com a nova imagem dela. Ela emagreceu bastante, ela estava bonita, assim, tal, aparecendo nos shows, fez vários procedimentos estéticos, estava muito bonita. E então isso foi citado. Olha, como ela estava... Que pena ela ter morrido nessa fase, porque ela estava numa fase muito feliz da vida dela. Ela tinha acabado de emagrecer, estava feliz com a própria figura. Ela não era feliz com a própria figura quando ela era gorda. E aí houve eu lembro de ver isso, assim, eu nem estava procurando isso. Eu não fiquei procurando notícias a respeito. Mas eu vi várias pessoas batendo, nocauteando esse tipo de comentário, falando assim, que absurdo vocês darem relevo para esse tipo de informação. O fato de que ela estava feliz com o próprio emagrecimento. Então, parece que existe, eu queria que você me dissesse, você que está em contato muito mais com isso, uma espécie de movimento contra a felicidade de quem consegue. Porque essa pessoa é Você infeliz. não pode elogiar, né? Saiu matéria, inclusive, que você tem que cuidar da forma que você elogia as pessoas. Você não pode falar mais que a pessoa tá bem porque ela emagreceu. Você tá mais bonito, você tá melhor, assim. Você sabe que você não pode fazer nem pergunta. Você vai fazer um post, você fala assim... como você está se sentindo? Já não pode mais. Você recebe um comunicado que você não pode sugerir que a pessoa se sinta de tal forma. Peraí. Viajei aqui, como é que é? Isso no Instagram. Pode falar? Não, claro que pode, mas... por favor, isso, claro. Mas isso é o quê? Alguma coisa do conselho de nutrição? Não, alguma aparece coisa? lá que você não pode sugerir. Então, eu faço... às vezes eu vou fazer um post, eu vou falar...
como você está se sentindo? Qual que está o grau da sua ansiedade? Como você está... Enfim, você faz uma pergunta. Se percebendo ali, Você não pode fazer perguntas que sugiram uma resposta... Negativa. Ou uma resposta que abra uma você vai induzir uma resposta. Eu, por 3 vezes, fiz um post assim e recebi um comunicado assim. Você não pode sugerir... perguntar. Então, o que acontece muito hoje é que eu percebo que as pessoas não entendem que a felicidade ela é um pano de fundo. Eu falo que a felicidade ela não é um momento. A gente busca a felicidade o tempo inteiro. E os momentos de dor, eles fazem parte do processo, que são pontos. Os momentos de alegria, eles também fazem parte do processo. Mas você pode ser uma pessoa feliz e não é um egoísmo você ser uma pessoa feliz. Porque essas pessoas, elas veem que pessoas felizes são egoístas. Hoje, a gente cresceu com esse sentimento. Se você abrir mão hoje, você está com um bebê, você vai lá e vai sair, você se sente culpada. Porque a gente cresceu com um sentimento de culpa pela felicidade. Então, há uma culpa junto com a felicidade. Só que essas pessoas que costumam julgar isso são pessoas infelizes. E invejosas, muitas vezes. Mas pessoas invejosas são pessoas infelizes. Com certeza. Porque a pessoa que está julgando, com certeza ela não é capaz de chegar na sua frente e falar a mesma coisa que está falando ali no comentário, na sua cara. Não falam. Isso jamais acontece, né? Não a pessoa vão. xinga ali pelo Twitter, mas se encontrar fala, com você vem aqui, na vamos rua, discutir. sou teu fã, não sei o quê, mas não acontece isso. Ou você fala, vamos discutir sobre o tema? A pessoa não quer sentar para discutir. Conta pra nós um pouco desses bastidores que você vive com os cancelamentos, por falar o óbvio. Por falar, eu tive muito, na época da pandemia, eu tive muito cancelamento. Cancelamento de, nota de repúdio mesmo. De cientistas, de pesquisadores. Porque eu fiz. Você escrevia pro UOL, né? Eu escrevia pro UOL. Eu escrevia pro UOL e eu fiz uma matéria lá, totalmente. Que já é um veículo, assim, mais alinhado à esquerda, vamos colocar assim. Sim, né? e eu fiz minha equipe, eu adorava. Eu tinha um editor maravilhoso, mas só que o que acontece é que o que eu escrevi era totalmente diferente da editoria de capa. Então, por exemplo, eu fiz um texto, o primeiro texto, a contradição da pandemia. Porque as academias fecham e os fast foods continuam abertos. Nossa, muito interessante. A academia que promove saúde está fechada e o fast food que causa obesidade está abertão. E a cada 10 pessoas que tinham Covid, 7 que iam para UTI eram obesas. E aí? Contradição é essa, né? Que contradição? A pessoa não pode treinar para se cuidar? Aí eu fui massacrada. Nossa, sob qual argumento? Sobre o argumento que era um argumento de um governo genocida, que era... Ou seja, nada a ver com o que você tinha falado, Tinha né? checadores de fatos, tinha a questão de alguns dados que eu tinha passado que eles Você era falaram negacionista. Porque negacionista, você não Aí teve favor outra da discussão ciência. das máscaras. Porque eu trabalhei muito tempo com... Eu fiz o mestrado na Federal de São Paulo, fiz o doutorado na Federal de São Paulo. O meu mestrado, ele foi treinamento em altitude a 4.800 metros. Eu colocava atletas para treinarem em câmaras fechadas e deixava a 4.800 metros por redução da concentração de oxigênio da câmara. E fazia eles correrem para ver o quanto de imunossupressão, ou seja, quanto o sistema imunológico deles caíam àquela altitude. Enfim, eu estudei muito sobre imunologia. Então, meu mestrado inteiro, meus 4 anos, eu estudei imunologia. E uma das coisas que se falava era... Qualquer ambiente quente, aquecido, é um ambiente perfeito para proliferação viral. E o que as pessoas faziam? Colocavam a máscara, suavam que nem o cão, o ambiente suado, quente, úmido, e falando que aquilo estava protegendo. E para mim era super contraditório. Aí eu olhava uma pessoa com obesidade, que tinha vários problemas de hiperventilação, problema de pressão arterial, vários problemas relacionados, tentavam puxar o ar, não conseguiam. E você falava, cara, isso é saudável? Por que está acontecendo isso? E eu fiz uma matéria sobre isso, mostrando os dados de Não podia hipóxia. questionar nada na época Não, também. mas eles... Aí, era bombardeada. Falar sobre a própria obesidade... Eu recebia, sempre tinha alguma questão de gordofobia. Então, você falar que a obesidade é doença hoje... Você tomou processo, Paulo? Graças a Deus, não. Caramba, falar Agora que a eu posso obesidade... tomar, né?
Eu não citei nenhum nome. Agora eu posso. Que loucura falar que a obesidade é doença. É gordofobia, mas obesidade é doença. Então, mas tem pode. número, meu Deus do Mas céu. você não pode dar nome às coisas hoje em dia. Você não pode. Hoje não tem nem homem, mulher, não pode falar nada. Que isso? Mas isso é uma loucura. É uma loucura. É viver assim, tem o âmbito da realidade, aí existe um segundo andar, que é o andar da linguagem. E o andar da linguagem não reflete o andar da realidade. Mas só que hoje em dia a gente não pode falar sobre esses temas. Eu não ligo de falar, eu continuo falando, porque a minha função como profissional da área da saúde, eu acho que todo profissional deveria ter essa posição. E se todo profissional tivesse esse posicionamento de fato, não existe isso, porque eles vão criando narrativas que vão te deixando num caminho muito fechado. Daqui a pouco o tiro vai no próprio pé. Mas isso é de agora, né, Paula? A gente não via isso Mas até uma as década atrás. faculdades. Ou quando você começou, por exemplo, você não tinha essa preocupação. Não, imagina. Na minha época, até, os livros falavam da obesidade associada à preguiça. Hoje já não pode mais falar sobre isso. Falavam que os obesos, eles eram obesos porque eram preguiçosos. Livros antigos, tá? Livros de fisiologia, livros importantes falavam sobre isso, citavam isso. E a gente tirou isso, porque de fato não é. A gente sabe que é uma causa multifatorial, a gente sabe que envolve a doença, a gente sabe que é difícil o processo de mudança. Então tem que ter um cuidado com muito respeito. Mas a gente está falando de um percentual muito mínimo que não está disposto a mudar. E quer te puxar junto para aquilo. Sim. Porque a maioria das pessoas com obesidade, graças a Deus, elas aceitam um processo de mudança. Mas elas confessam que não estão felizes, né? Elas estão dispostas a mudar de alguma forma. Elas só não sabem, às vezes, como encontram esse caminho. Né? Sim. A gente vê, por exemplo, o próprio Sérgio Sacani, né? O famoso gordão foguetes. Agora, talvez não tão gordão assim, porque ele tá diminuindo num projeto lá, né? Junto do Cariani, do Balestrin e tal. E, cara, ele emagreceu 30 quilos. Ele Emagrece. Tava com 100 e tantos quilos, 130, sei lá. E, cara, só indo pra academia, pá. E a internet, cara, empolvorosa, veio abaixo todo mundo. Porque eles conseguiram juntar a galera maromba, rato de academia, com os nerdola da astrofísica, geofísica, não sei o quê. E aí, cara, é só tipo o Sérgio puxando ferro lá. Não, e mas todo mundo mas é apoia ele. maravilhoso. E a galera, inclusive, falando, cara, ó, eu não malhava e eu só comecei a malhar porque eu vi o Sérgio malhando lá. Eu falei, cara, se ele conseguiu, se ele tá lá todo dia, né, comendo mais regrado e malhando, por que eu não vou conseguir? Porra, olha o tamanho do cara, o que ele tá fazendo? Qual que é a dificuldade? Eu acho que a dificuldade, ela tá muito em cima da sua disciplina, da sua motivação. Porque é difícil você achar uma motivação para mudar. As pessoas não pensam, qual que é a minha motivação? O porquê eu quero mudar? Porque o processo de mudança, ele não é um processo de mudança pontual. Principalmente para uma pessoa que tem obesidade, é para a vida toda. Então, o quanto eu estou disposto a mudar a vida toda? Por isso que eu acho que essas metas que as pessoas colocam, que são metas que fogem da realidade. Então, por exemplo, eu vou treinar, a pessoa quer começar a treinar 7 vezes por semana, não vai conseguir manter. Sendo que 3 vezes por semana é bom. É um bom número. É melhor 3 do que nada. Então, mas se ela treina 3, você concorda se ela bate uma meta de 3? E aí, numa outra semana, ela treina 5, ela vai estar feliz? Mas, se ela pensa no 7 e treinar 3, ela vai ficar triste. Sim. Sendo que é um número bom. Entendi. Então, as pessoas, elas trabalham muito o inverso do pensamento. Elas querem bater tudo no teto. E pedra pro teto Mas só é cai um jogo pro chão. mental isso aí também, né? É um jogo mental o tempo todo. É você contra você mesmo, né? Sim. E eu falo que estabeleça metas pequenas. Você não vai correr uma prova de 10 quilômetros de um dia para o outro. Você vai pensar, putz, hoje eu vou chegar até aquele poste. Amanhã eu vou chegar até aquele outro. Se você pensar assim, você vai chegar muito mais rápido onde você quer. Nossa, particularmente, toda vez que a meta é de longo prazo, até de médio prazo, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas quando eu penso assim, só hoje eu vou à academia. Fazer tal coisa. Aí amanhã eu falo, amanhã eu vejo. Hoje eu vou. Entendeu? É uma negociação com o dia, assim, ela é diária. Aí eu fico feliz porque eu fui hoje. Se as pessoas começarem a pensar que o organismo ele funciona por dia, não é entre dias e não por semana, o organismo não entende semana. Pode treinar final de semana, não tem problema. Você pode treinar um dia da semana e 2 final de semana. As pessoas excluem.
final de semana. Nem pensam na possibilidade, né? As pessoas não entendem que, elas falam, é só uma festa. É só um final de semana. É só não sei o que lá. Todas essas vezes que elas abrem mão de um processo, tipo, hoje eu vou comer só hoje. Só hoje. São 33% do ano. Você tem 33% do seu ano comprometido. Em festa e final de semana. E feriado. 33% da sua dieta comprometida em um ano. 1/3 do seu ano você avacalhando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, as pessoas elas têm que entender que o dia funciona como dia. Que foi isso que você falou. O seu saldo calórico é igual ao saldo bancário. Você gasta, você consome, você guarda. É tudo num dia só. Nossa, por falar em saldo calórico, meu Deus. 1 quilo, me corrija se eu estiver falando besteira, são 7.000 calorias, não são? Sim. Paola, comer 7.000 calorias é muito fácil. Num dia você come 7.000 calorias tranquila, eu acho, comendo porcariada, besteira. Mas perder 7.000 calorias, gente, é muito difícil. Eu tava vendo Tô sentindo que isso foi muito específico, Lara. Tá tudo bem? Nossa senhora, é porque eu tô pensando, esse é um drama pelo qual eu passo. Graças a Deus, eu tenho a força mental ali de não deixar passar dos 2 quilinhos, dos 3 quilinhos. Mas assim, tô sempre brigando com esses quilinhos, sabe? Mas você sabe o que acontece? O que acontece é que se você para pra pensar em caloria, esquece. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos mudar essa chave agora. Me ensina. Mindset. Como que é pra eu Novo pensar? mindset. Pensa em qualidade alimentar. Ah, Eu falo que se você pega um bombom, às vezes, e, sei lá, eu vou dar outro exemplo. Você pega um pão de queijo, um misto quente. Um pão de queijo equivale a um misto quente, a 2 mistos quentes, 1,5, dependendo do tamanho do pão. Cara, o que te sacia mais? E eu misto comi o que hoje vindo pra cá, Arthur Morrison? Adivinha? Aí você come misto ou um pão de queijo? Pãozinho de queijo. Pão de queijo. E você deve estar com fome. Por isso tá tudo errado. Tudo errado. Por isso já eu era. fiz o podcast errado Já era. hoje. Amanhã é misto Você quente, deve estar hein? morrendo né? de fome. Amanhã é misto quente. Não- Amanhã É, é misto quente. E as pessoas, elas tendem a pensar dessa forma, sabe? Então, a caloria é uma medida muito subjetiva. Que, às vezes, a gente tem que entender que diz muito mais a respeito da qualidade do que você está consumindo, da qualidade daquele alimento. Porque o poder da alimentação é o que você está nutrindo o seu corpo. É isso. O que tá entrando no seu corpo, né? O que você tá colhe os entrando? bons frutos. Será que, tipo, isso que eu tô comendo vai me fazer bem? É. Então, é esse o pensamento. É claro que não é entrar em nóia. Você pode abrir mão de várias coisas. Mas você entender esse processo, tipo, entender que você tem que comer com qualidade. Entender que você tem que respeitar a quantidade. Tipo, não vai comer um monte. Tem que respeitar a mastigação, que falam... lá vem a chata falar de mastigação. Mas é que o cérebro, ele demora 20 minutos para entender que você tá saciado. Então, você mastigando devagar, consequentemente... você vai ter um Eu poder não de tinha essa saciedade. informação. O segredo é dos- almoçar com os amigos. Porque 20 você minutos. almoça e conversa. Ele demora, o cérebro ele recebe a informação depois da saciedade. Precisamos Ele não almoçar recebe na mais hora. vezes juntos. aí, Aham, Lara. por favor. Por isso que tem até um livro muito legal sobre o paradoxo francês. Porque os franceses, é que agora não mais, mas porque os franceses eles são tão magros, consumindo vinho, comendo queijo e comendo pão. Tem a questão do resveratrol, de um monte de coisa, da combinação perfeita, das gorduras, da gordura boa tal e tudo mais. Mas tem também a questão do fracionamento. Eles nunca deixam dar um pico muito grande glicêmico. A gente tem a mania, como um bom brasileiro, de pegar e falar assim, tô morrendo de fome. Pratão Você deixa. PF, pá. Você deixa, aí você senta e vai comer um prato de feijoada. É. Imagina que você tá lá no 0 e você bate a 1.000. Do nada. Uma feijoadinha agora, hein, Lara Brenner? Me identifico. viu? Nossa, Eu Ele cara. não comeria vai. esse tanto. E ele Dentro. não vai distribuir bonitinho o que você precisa. É. Porque vai tudo de uma vez. Eles não, eles comem a salada, aí leva um pouquinho. Aí eles entram às vezes entram com uma sopinha, eleva um pouquinho. Aí entram com o prato principal e com a sobremesa. Eles não deixam dar pico. E tudo menos, né? Também porque vai entendendo, Sim. o cérebro vai entendendo. Não é com pressa que o processo Aí quando é você feito. chega, a sobremesa pode ser deste tamanho, que tá tudo Tem bem. até meme, né? Dos franceses, aquela comida ridicada. É. Mas só que faz muito sentido. Pô, ver a prestação, o negócio. É. Agora, Paola, tem uma coisa que sempre me surpreendeu, que é quando eu tenho alguma amiga, alguma coisa assim, que sempre foi sedentária, mas que aparentemente é pouco volumosa. Então é aquela pessoa falsa magra, a famosa falsa magra. Aí ela decide começar uma vida
um pouco mais saudável, faz os exames e descobre que é obesa. Tá com um tanto de gordura enorme no corpo. Existe isso mesmo? Uma pessoa que aparentemente é macérrima, mas que na verdade é gorda? Existe. Eu fiz uma pesquisa com 30 modelos. Elas tinham o IMC. Altíssimo. Não, o IMC, Índice de Massa Corporal de Anorexia. Tipo abaixo. O percentual de gordura corporal delas era de obesidade grau 1. Olha isso. Caramba. Arthur, você pode ser obeso. Tem Porque- que fazer seu exame. Tem gente... Você é um falso Mas- magro. Mas são poucas pessoas que acontecem isso. Porque são pessoas que, tipo... Ou comem pouco, porque eu falo que é a teoria da baleia. Gente, a gente nem pode mais falar dessas coisas. Teoria da baleia e do urso. Eu falo que a baleia ela tem que come mudar o muito animal, pouco. não pode mais. Ela come pouco, come plâncton. Come plâncton, os peixinhos. Ela come muito pouco. E ela hiberna há quanto tempo? Eu acho que 6 meses. Eu posso estar falando errado, que eu não sou bióloga. Mas ela hiberna um tempo. Ela fica sem comer. Ela tem muita gordura subcutânea. Porque é o que vai dar energia para ela. Então, o que ela tem muito? Gordura. Então, as pessoas elas têm a impressão que comer pouco significa emagrecer. E não. O organismo, ele não entende o que está acontecendo. Ele acha que você está na selva perdido. É por isso que eu como muito, tá vendo? E você fala assim, Obrigada. cara, eu tô na selva perdido, eu não sei o que vai acontecer, eu preciso estocar. estocar energia. Sim. Ele começa a estocar, e é isso que vai acontecer. Então, as pessoas que comem pouco, elas costumam ter. E tem essas pessoas que, por conta de somatotipo, que existem vários biotipos que existem, que tem um estoque maior de gordura corporal e ele é bem distribuído. Então, ele tem uma distribuição boa. Tem que entender se essa gordura ela é subcutânea, que é pele, gordura e músculo, ou ela é visceral, que é a gordura preocupante. Que é, às vezes, aquela barriga de cervejeiro. De chope, exato. Que você vai pegar, você não consegue pegar Ela é a gordura. dura. Ela é dura, porque a gordura tá toda atrás. É pele, músculo e gordura. A gordura fica atrás. Essa gordura é perigosa. Nossa, essa gordura é aquela... E o cara ainda vai jogar um futebol no fim de semana. Vai jogar um futebol, aí tem um treco e não sabe por que tem. E ainda joga o futebol tomando cerveja e comendo churrasco. Gente, isso é tão brasileiro. E como que a gente combate Tá errado. isso? E tá errado? Qual o problema, né? E como que a gente combate? São combates diferentes quando são esses dois tipos de gordura ou tudo igual? Não são combates diferentes. Mas só que ele prejudica de forma diferente o organismo. Tipo, tratamento é sempre bom você reduzir sua quantidade de gordura corporal. E ficar dentro da normalidade, tá tudo bem. Você não precisa ficar baixo, ficar musculoso. Ficar dentro da normalidade. Só que a gordura visceral é uma gordura que pode gerar problema cardiovascular, problema de diabetes, vários problemas que são relacionados à obesidade. E Então, pra pessoa... Tô pensando numa pessoa que come muito. Um fica com a barriga dura com gordura visceral e o outro fica com a barriga molenga com a gordura mais superficial. Elas comeram de forma diferente ou isso tem a ver com a genética? Genética. Ou é multifatorial também? É multifatorial. Na verdade, tem a questão multifatorial, tem a questão do somatotipo, que é a forma com que aquele corpo ele organiza. Porque tem pessoas que elas têm uma facilidade de hipertrofiar, de ganhar massa magra. Tem pessoas que não. A mesma coisa acontece com a gordura. A gordura ela pode ser alojada em de diferentes jeitos e formas em diferentes locais. E isso não tem um padrão. Só a gente sabe do padrão. Você sabe Sim. do seu padrão. Eu falo que onde a gente ganha com mais facilidade é onde mais demora para perder. Com certeza. Porque costuma ser nosso reservatório natural de energia do corpo. Costuma ser abdominal. O maior reservatório que a gente tem de energia do corpo é abdominal. Porque ali tem sinalização de cortisol, principalmente, que é o hormônio da luta ou fuga, do estresse. Então, ali fica. Então, ele capta para energia para qualquer situação de emergência. Então, nervoso, estresse, ele não entende se você está perdido na selva, correndo de um ladrão ou simplesmente nervoso do trabalho. Ele não vai entender, ele não vai saber diferenciar isso. Ele vai liberar o cortisol do mesmo jeito. Só que a forma que estoca, só a gente sabe. Então, se você ganha mais gordura, tem uma possibilidade maior de aumentar a gordura no braço, por exemplo, que tem gente que tem aquele aumento de gordura no braço, vai ser onde você vai mais demorar para perder, naturalmente. Sempre acontece isso. E quais são os efeitos que você... Eu sei que você tem um estudo bastante aprofundado a respeito disso, mas os efeitos psicológicos de uma pessoa que fica muito gorda.
Tem vários efeitos psicológicos relacionados a problemas psiquiátricos. Você falou do córtex pré-frontal, aquela Isso. coisa toda. Tem o problema psiquiátrico de saúde mental. Então, pessoas com obesidade, elas têm mais predisposição a ter depressão, a ter ansiedade, transtorno do pânico. Pessoas com obesidade também têm mais predisposição a ter transtornos comportamentais e compulsivos. Então, compulsão alimentar noturna e todos os outros transtornos aliados a isso. E também doenças neurodegenerativas, pensando em cérebro, em parte neurológica. Então, tem todas essas questões. A obesidade, ela foi o que eu falei no começo, ela atrapalha o corpo por um todo. Então, como ela gera esse processo inflamatório intenso e você coloca cada vez mais alimentos que geram mais processo inflamatório, que são os processados, ultraprocessados, que são, tipo, todos os alimentos que eu falo que vem em saquinho, ou tem aqueles nomes difíceis que você não sabe, que eu falo que uma maçã não tem rótulo. Agora, você pega um saquinho, tem um monte de nomezinho difícil, aquilo é um ultraprocessado. Um alimento processado e ultraprocessado. Isso gera mais estado inflamatório. Então, é uma bomba. Você está em processo inflamatório, se alimenta com mais alimentos inflamatórios e você não treina. Então, isso gera uma bomba no seu corpo. Então, isso que tem que prestar atenção, porque desregula o corpo por um todo. Paula, eu tô pensando aqui no nosso ouvinte médio. O cara tá voltando para casa, ele tá assim, caraca... Aí ele olha pro lado, tem uma Coca-Cola ali que ele acabou de terminar. Aí tem um pacote de Cheetos ali no chão do carro que ele jogou ali pra baixo. Alguma coisa assim. O que esse cara... Sem complicação, sem que ele tenha que fazer uma bioimpedância... Ele deve estar pensando, preciso acordar amanhã 4h30 da manhã. Entendeu? Pra ir pra uma academia, porque senão... O que ele pode começar a fazer hoje que é descomplicado... mas que já vai dar um efeito... Primeiro passo. Passo 1, passo 0. Eu falo que o passo zero, é organizar a rotina. Eu falo, senta seu domingo, senta e fala o que você vai fazer. A gente tem uma consciência... Inconscientemente, na verdade. Inconscientemente, a gente segue um escopo, um briefing. Você segue. Então, se você organiza seu outro dia, coloca tudo num calendário, com um lembrete de o que você vai fazer, você não vai fugir daquele escopo. Não deixar a alimentação para a última hora. Então, quando você for organizar nesse escopo, nesse seu roteiro, organize o que você vai comer. Não deixa para decidir no dia, com fome. Sim. Porque você vai decidir, você vai fazer a pior das decisões. Para vocês terem uma noção, são 36 mil decisões que a gente tem num dia de escolha. Sim e não. Vou para lá ou para cá, faço isso ou aquilo. 36 mil decisões no dia. Se você não organizar essas decisões, que são mais complicadas e mais complexas, e principalmente pensando em alimentação, que faz parte de um dia inteiro. Você almoça pensando no jantar. Todo mundo faz isso. Toma café da manhã pensando que eu vou almoçar. Eu super faço isso. Meu marido fica me criticando aqui. Já tô pensando, viu, amor? Todo mundo faz isso, de acordo com Paola Machado. Pior que eu já tô pensando aqui, chegar em casa, pedir uma pizza. Pedir uma pizza, fazer exercício. Mas tem essa questão de organizar, que eu acho que a principal coisa ajuda muito, muito, melhora. Adiantar o almoço. Então, se você sente fome... mais cedo. Se você sente fome, seu período de fome... Começa a fazer a escala de fome. Eu vou comer morrendo de fome? Então não é o horário para você comer. Não é para comer morrendo de fome. Adianta 1 hora. Adianta meia hora. Tenta adiantar. E se não der para adiantar, faz um lanchinho estratégico. Um lanchinho. Não vá comer morrendo de fome. Você vai fazer a escolha errada. Corte o ímpeto da fome, que eu falo que não vai para o prato principal de uma vez. Come o prato salado separado do prato principal. Não come junto. Faz um pratão, um prato fundo de salada, coloca a proteína que dá saciedade e pronto. E você já vai estar saciado para comer o prato principal. Você vai comer muito menos. Proteína junto com a salada? Sempre. A proteína come junto com a salada? Porque a proteína dá saciedade. Sim, sim. Então, sei lá, você vai ter quando uma você saciedade pede uma maior. Caesar salad que vem, às vezes, um frango. Não, mas eu tô pensando no almoço em casa. Eu ponho uma salada com uma carne de panela, arroz, feijão. Sabe o que eu costumo fazer? Eu coloco queijo na salada. Já é a proteína.
Aí você pode comer E depois. fica gostoso. E fica gostoso. Ah, com certeza. Já dá uma saciedade. Uma coisa muito boa para incluir na salada também, que em São Paulo, principalmente, nosso solo é muito pobre, selênio. Selênio. Nosso solo de São Paulo é muito pobre em selênio. E selênio, quando a gente consome alimentos ricos em selênio, a gente reduz compulsão alimentar noturna. O que é rico em selênio? Desculpa a Castanha do ignorância. Pará. Ah, sim. Que são aquelas 3 que falam para você consumir. Que eu acho um horror consumir 3 castanhas do Pará. Tipo, a nutricionista vai fazer um 2 negócio... damascos. 3 castanhas do Pará. Eu pego um punhado de castanhas do Pará, já trituro. É que eu gosto de triturar e colocar na salada. Ah, Você coloca à noite e reduz a compulsão alimentar noturna. olha só. Então, a gente costuma ter se você fizer dosagem de selênio, a maioria das pessoas elas têm baixa de selênio. Então, é legal ver tudo isso. Mas o selênio, ele dá essa sensação que é de saciedade, é isso? E reduz a compulsão alimentar noturna. entendi. Por conta da sensação de saciedade. Então, isso é muito legal, que ele consegue ajudar nesse processo. Trocar pizza por castanha. Trocar pizza por 3 castanhas. Então, a gente tem a questão de organizar a rotina. Excelente. Número 1. Adiantar a refeição. Ótimo. São coisas simples, Cara, eu não tô falando nada que gaste. Não. Não falei nada que gaste dinheiro. É. E colocar a salada antes do prato principal. Outra coisa muito legal é você olhar o que você come de bom. Não olhar o que você come de ruim. Olha o que você come de bom. E intensifica o que você come de bom. Então, exemplo, se você toma um bom café da manhã... separa. Eu como um bom iogurte porque as pessoas elas têm mania de chegar e falar assim. Então, a pessoa vai começar a contar a história dela. Alimentar. Então, eu como pão. Eu sei que não pode comer pão. Mas, tipo, a pessoa ela tem um monte de erros no dia dela, só que o problema é o pão. A culpa é do pão. Sendo que ela não olha o dia todo. Então, ter esse olhar macro, ele é muito difícil. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz. Todo mundo sabe. Você sabe, mas as pessoas não colocam em prática. Por quê? Não. E já justifica, né? Que tipo, eu faço isso, mas eu tô fazendo coisa boa também, entendeu? Tipo, ela já... mas quer colocar a culpa no coitado do pão. Que não tem nada a ver com a história. Porque ela ficou sentada o dia inteiro. E aí ela comeu um monte de biscoito durante o dia. Mas o pão é isso. O pão pode ficar, Paola? Pode. Qualquer pão? Ou como é que Eu não tenho problemas com pão. Tem pessoas que têm problemas com pão. Tem a questão do glúten tal e tudo mais. Eu acho que pessoas celíacas tal e tudo mais. Enfim. Se tirar... Qual que é o lance do glúten? Aproveitando que você entrou nessa seara aí, todo mundo fala que tem glúten e sem glúten, o que é melhor, eu não sei o que. Então, eu acho que na assim... boa, eu não sei nem o que é glúten. Então, mas você sabe o que acontece? Eu perguntei só por uma questão de... Entendeu? Porque eu também não faço a mínima ideia. O que é glúten? Mas você glúten, sabe... sem glúten, Mas você sabe o que acontece? Tem uma menina até que escreve, que é colunista, nossa colunista, e ela parou de consumir, ela teve um câncer, aí ela parou de consumir o glúten e tudo mais, e todos os alimentos com trigo. E o que eu percebo é que hoje está numa leva do glúten, da lactose, e tem mais coisas. Glúten, lactose e carboidrato. E as pessoas tiram isso da vida. É claro que tem pessoas que são intolerantes, tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que são celíacas, tem várias questões. Pouca gente que tem isso. Não, tem até bastante gente que tem, mas isso são testes que você faz e você descobre se você tem. É claro que se você começar a fazer um monte de teste, você vai descobrir um monte de coisa. Eu acho que o negócio é que antigamente ninguém fazia teste, então ninguém tinha nada. Meu pai é médico, ele fala, antigamente o exame era colesterol, hemograma, agora é um monte de coisinha, alguma coisa vai estar dizendo lá, senão, meu Deus do céu. Tá vendo aí, só tem obesidade quem faz exame. Exatamente, o segredo é não fazer exame. Então, e o que eu percebo é que as pessoas estão tirando tudo. Então, tipo, você tira tudo e você pode gerar um processo de intolerância. Inclusive no bebê, no caso que eu tô com um bebê pequenininha, às vezes as pessoas fazem dieta muito restritiva quando estão alimentando por causa das cólicas do bebê e aí tiram tudo, então, você sabe uma coisa que costuma dar bastante cólica em bebê? Dependendo do tipo de treinamento que você faz e da sua produção de íons de hidrogênio, que é o que falam que é o ácido lático,
pode passar na corrente sanguínea, passa para o leite e você dá para o bebê e o bebê tem refluxo e cólica. Então, às vezes, o tipo de treinamento também pode Não é nem o que você está comendo ali nesse Tem o tipo de alimentação, tipo, que influencia nesse processo do bebê. Mas só que tem a questão também do tipo de treinamento e do que você faz, carga de estresse. Você não percebe? Você está estressado, o bebê está estressado. Nitidamente. Eu durmo mal, ela dorme mal. Então, é nítido isso. É nítido. E tem até a questão como nasceu, de cesárea ou parto normal. Normal. Então, e tem até a questão da microbiota envolvida nesse processo. Porque existem estudos que mostram que o bebê, ele desenvolve a microbiota dele, as bactérias, de acordo com o tipo de nascimento. Olha só. Então, se ele nasce por cesárea, ele desenvolve a microbiota hospitalar, com as bactérias hospitalares, que são mais complicadas. E daí podem ter quadro de rinite crônica, todo esse processo. E aí, você amamenta, pode aliviar. Agora, parto normal, a microbiota ela é mais saudável do bebê. Então, nasce um bebê com uma microbiota melhor. E dependendo se a mãe tem um tipo que chama oligosacarídeo focolizado, um tipo de nutriente que sai com o bebê, sai com a amamentação, ajuda muito mais no processo, que algumas mães têm, outras não têm. Então, tem toda uma influência no processo. Mas que bizarro, assim, parando para imaginar, assim. Por exemplo, a minha filha foi de cesárea, né? A Maria, sua filha, foi parto Ela normal. tem mais alergia? Rinite, alguma coisa? Acho que quando entrou na creche teve sempre muito aquela coisa do catar, tira todo dia, aquela coisa toda, né? Mas eu sempre imagino que é porque tá em contato com outras crianças, aquela coisa toda. Só que eu fiquei pensando, porque assim, é o mesmo ambiente, é o mesmo hospital, a mesma sala de hospital, só o corte ali que é diferente, entendeu? Só Sim, saiu para um outro lugar. Mas tem a ver porque... Não, porque tem todo um processo que isso influencia, ali. sabe? Tipo, na minha cabeça eu fiquei tentando imaginar. O canal vaginal, ele tem toda uma questão ali do que ele passa pro bebê. Imagina que é o primeiro contatinho que o bebê É o primeiro contato que ele tem com o ambiente. Com o externo, né? E isso é muito legal. Tá muito receptivo, né? Porque os estudos, eles mostram isso. E os meus 2 foram cesárea. E os meus 2 têm rinite. E quando eu estudei sobre isso, eu falei, será que é isso? Mas é muito legal essa questão também de microbiota. Porque a maioria das pessoas hoje em dia tem uma microbiota muito ruim, né? As pessoas não cuidam da saúde da microbiota e isso influencia em todo o processo, mesmo porque todo o nosso sistema digestório, ele é o segundo cérebro do nosso corpo. Sim. E quiçá o primeiro, eu falo. Porque ele recebe a informação muito antes de tudo. Até o cérebro, de fato, receber a informação, já foi, entendeu? Já passou. Ô, Lara, não sei se você vai direcionar a conversa para um caminho, mas eu queria dar uns passos atrás para poder... Assim, é só uma questão que me veio à mente aqui agora, porque hoje em dia, né, você tem o lance dessa galera mais, sei lá, feminista e tal, que culpa os padrões de beleza atuais, né? Então, tipo, você tem um certo determinado padrão e aí as pessoas que não estão naquele determinado padrão, então isso é culpa da sociedade por eu ser de um padrão que não seja o vigente, né? E antigamente, por exemplo, você tinha padrões de beleza na Idade Média, né? Período renascentista, aqueles períodos todos antigos, onde você... ser mais gordinho, mais corpulento era o padrão vigente de beleza ali, porque você tinha um ambiente com peste negra, peste bubônica, aquela coisa toda. As pessoas passavam fome, então se você tinha era sinônimo de bonança, corpo, né? Mais corpulento e tal, é porque, cara, você come bem, você é mais abastado, né? E aí a gente descobriu, né, que a obesidade de fato é uma doença e tal, e isso mudou. Só que hoje em dia a gente já tá vendo, por exemplo, a última Miss Universo, né, que você teve uma Miss que era plus size. Sim. Né? Por exemplo, você está vendo campanhas com plus size também. Como é que você enxerga esse movimento assim, pendular? Ele está voltando então a ser o que era? É uma questão mais de agenda? Como é que você enxerga isso? O que você tem observado? Eu acho que é questão de, talvez... tem a beleza da pessoa, que tipo, isso eu falo que tem a questão da estima, da beleza, da inclusão, de incluir outros padrões e tudo mais.
Mas eu volto nesse ponto, que para mim a obesidade é doença. E não dá pra gente normalizar de tal forma que as pessoas falam, nossa, então, que é aquele caso, por exemplo, tem poucas pessoas que concorrem a um prêmio desse que são plus size. Então, agora a possibilidade de pessoas quererem engordar para participarem do prêmio pode acontecer. Porque é mais tranquilo você engordar. Você falou, você ganha 2 quilos com uma facilidade tremenda. Ímpar. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Porque na minha cabeça é muito claro o perigo. Tanto a gente trazendo os dados do SUS, do Sistema Único de Saúde, quanto a gente trazendo os dados da reprogramação fetal com relação à nossa humanidade e o que está por vir. Porque isso vai mudando todos os padrões, pensando em gerações. Tanto que as gerações estão cada vez com mais obesidade. E tem muito a ver com a genética. E eu acho que cria também um conflito. Porque hoje tem muita coisa, muitas outras coisas também nesse Miss. Tem muitas outras questões que envolvem. Eles estão trazendo várias. Né, hoje em dia. Então, para mim, é muito mais. Diz muito mais sobre causa. Diz muito mais sobre causa do que sobre aceitação e sobre beleza. Então, ali, para mim, eles estão querendo levantando uma bandeira. Impor colocar uma agenda mesmo, que eles precisam cumprir. Mesmo porque a moça é muito bonita. Uma das moças plus size. Tem várias modelos plus size que são muito bonitas. São belezas diferentes. Assim como, sei lá, tem pessoas de mais idade também que podem competir também, só que são outros tipos de beleza também. Eu acho que poderiam criar categorias. O que eu acho que, quando eu penso que cumpre uma agenda, é que eles querem pegar um negócio que já existe e incluir coisas que não fazem parte daquela categoria. Então, por que não criar uma categoria de Miss Plus Size? Sim. Uma modelo plus size não necessariamente é obesa? Não, né? Ela pode só não estar naquele padrão macérrimo ali, mas ela... Não, ela é obesa. Ela é obesa. Tá. Porque a maioria das modelos plus size, elas são grandes mesmo. É porque na minha cabeça as modelos mais correntes, né? As mais comuns, pelo menos eram até pouco tempo, são aquelas realmente muito mais. São uma pessoa, tipo, sei lá, eu sei que eu não sou obesa, mas às vezes eu sou plus size perto de uma muito magra, entendeu? Não, plus size. Não, eu não conheço nada desse universo. O que acontece, entendeu? É que, tipo, pra mim a modelo é um extremo oposto. Que, tipo, é muito extremo também. E a modelo plus size é uma modelo muito grande. Tá. Então, essa que ele tá dizendo, ela era muito grande. Entendi. Mas se bem que hoje, Lara, você pode ser o que você quiser, entendeu? Eu posso ser Miss se eu quiser. Muito bem. Entendeu? Você pode ser Miss. Eu visto pode 34, tudo, Arthur Morrison. dia. Se não entra a calça, a culpa é da calça. É da calça, do fabricante. Do fabricante. É isso. Eu quero minha calça 38, ou às vezes até 40, quando é alfaiataria, com o número 34. Risca na etiqueta. Não, tô brincando, não quero 34. Você quer se enganar, né? O tempo inteiro. Que loucura isso. É isso. Paola, muito esclarecedor. Muito Tem esclarecedor. alguma coisa que seja importante pontuar, que a gente tenha deixado passar a respeito desse assunto? Eu acho que esses são os... Eu falo que a obesidade a gente tem que tomar cuidado. Por conta das gerações, que eu fico muito preocupada com isso, por não normalizar a gente como profissional, vocês como pessoas que passam a informação com credibilidade, tem que informar que a obesidade é uma patologia. A maioria das pessoas, elas querem de fato mudar. Então, a grande maioria quer mudar. É uma minoria que faz um barulho absurdo e que está levando a galera para outro caminho. Mas só que a maioria quer mudar. A gente está disposto como profissional a ajudar e a promover a saúde e fazer com que essas pessoas tenham cada vez mais saúde e qualidade de vida, que isso é o mais importante, e vivam com felicidade. Agora eu fiquei curioso, eu queria só uma pergunta pessoal aqui. Como é que é, Paula, em casa? Você regula o chocolate dos seus filhos ali? Como é que é? Em casa eu sou super tranquila. Na verdade, tem uma bombonière. Eu falo que eu sempre normalizei a alimentação em casa. Não tem restrição. Porque o meu ponto de vista é que a negação traz a proibição, que é o legal. Então, eu sempre deixei tudo. E eles colocam na mesma caixinha o chocolate e a fruta. Eu tenho uma bombonière, quando você chega em casa, gigante, cheia de bombom. Eles não pegam um bombom, acredito em vocês. Olha só. Eles pegam a fruta porque eu normalizei.
Eu não Olha proíbo. só. Não tem essa psicose. Tenho mais uma pergunta. Antes de nós nos despedirmos, a gente quer suas redes sociais, como as pessoas te acham e tudo mais. Mas antes disso, eu queria que você indicasse para nós um livro. Um livro. Sim. E um filme. Um filme. Olha, Pode ser relacionado aí ao assunto, Ou também não. pro pessoal de casa, às vezes está querendo consumir mais a respeito. um livro e Mas um pode ser filme. também alguma coisa que mudou a tua Ai, gente, eu sou percepção. péssima em nome de livro. Eu tenho que pegar, tem um livro que quando eu tive crise de ansiedade que eu tive na pandemia, Olha. me ajudou bastante, só que eu não lembro o nome. Ah, A pessoa puxa é vida. péssima de nome. Eu sou péssima de nome, mas eu leio muito, muito. Eu leio um livro por semana. Olha só. É que eu gosto muito de George Orwell. Pra mim, é o melhor. Revolução dos Bichos e 1984. Pra mim, imprescindível também. eu amo a Bíblia. Eu já li a Bíblia 2 vezes, aqueles, né? Que eu leio a Bíblia bonitinho. E... eu gosto desse livro, que eu depois, se der pra colocar, eu vou pegar o nome do livro pra vocês colocarem, porque é A um gente vai livro... aparecer na tela, então. Pronto, Vamos colocar capa do aí. livro, ó, editor, joga a capa do livro na tela aí, entendeu? Eu gosto do Escafandro da Borboleta. Eu não sei se vocês já leram. Eu vi o filme do Escafandro e a Borboleta. Eu acho que é um filme francês, não é? Se eu não me engano. E ele é desesperador, na verdade. Muito. Mas só que é um livro muito bom, que Eu é já uma... ouvi falar, mas esse aí eu realmente... É bem não tenho- bacana. É uma história verídica de um cara que tem um AVC e daí ele para de falar, ele só ouve. Ele não vê, nada. Nossa. Ele só ouve. E ele começa a ouvir tudo e ele consegue escrever o livro com a boca, com um lápis. Depois de um tempo, fazendo com a fono, com a boca não, né? Desculpa, eu falei errado, que eu vi outro filme com a boca, é com o piscar dos olhos. É, o piscar dos olhos. Uma fonoaudióloga foi lá e viu que ele piscava o olho para tentar se comunicar com ela. E aí ele começou a piscar o olho. Quando ele escreveu a última frase, ele faleceu depois de... Tipo, ele faleceu logo na sequência. Assim. Caramba, que loucura. É um livro muito... É muito legal de você entender. Você fala assim, caraca, como a gente às vezes se prende. E eu li na época da pandemia. E eu me senti exatamente aquilo, presa. E eu falava, cara, o sentimento de prisão desse cara deve ter sido tão forte, absurdamente forte. Eu gosto muito desse livro. E eu gosto, na verdade, eu não... Nenhum livro eu queria... nenhum filme... Eu gosto de uma sequência de umas aulas de Harvard que tem no Google, que chama Justice. Vocês já viram? Não, Justice, não. Bom, vou até anotar isso. Ele trabalha com filosofia política, e eu gosto bastante. E é uma aula de Harvard em que ele coloca metade do auditório, tipo, metade não, as pessoas do auditório que são a favor de um tema e do outro e colocam elas para discutir. Por exemplo, ele fala o lado moral do assassinato. E aí ele conta uma história, o que as pessoas fariam nessa situação. Isso é excelente para o exercício da retórica. É. Fantástico. Tem um outro que, tipo, de um caso de pessoas que ficaram perdidas no mar e tiveram que matar uma das pessoas para comer, para se alimentar, senão eles morreriam. Eles fizeram um sorteio e mataram. Essa história é real. E mataram uma pessoa para comer os órgãos e sobreviver. E daí, quando eles foram encontrados, ficou um julgamento durante muito tempo, se eles seriam ou não condenados. E daí, justamente, ele faz isso dentro da aula. Que loucura, é uma E aí situação ele separa. Nossa, Quem é a extrema, né? favor, quem acha que eles têm que ser quem daqui acha que eles têm Senão que ia ser todo mundo condenados, tal. Porque morreriam 3. E, tipo, um se sacrificou. Mas só que eles mataram uma pessoa. Então, eles fazem esse trabalho e eu acho muito legal. São 26 aulas, se eu não me engano. E são vários questionamentos, assim, morais mesmo. De valores morais e éticos que acabam trabalhando bastante. Ó, fica a dica pro pessoal de casa e suas redes sociais. @Machado_Paola, meu Instagram. Eu só uso mais o Instagram. Sim. E eu também escrevo e sou head na Isto é Bem-Estar. Olha Que é só. bem-estar.istoé.com.br, que é muito legal, os conteúdos são muito bons, sempre trazendo bem-estar, Escreve promovendo a artigos saúde. lá? Sim, e são só profissionais de saúde que escrevem sobre saúde. Eles são abertos ou eles são para assinantes? Abertos. Abertos. Que bacana. Então, são profissionais de saúde escrevendo sobre temas relacionados à saúde. Médico escrevendo de medicina, nutricionista escrevendo. E os nossos jornalistas, eles corrigem os textos. É excepcional, muito legal. Leloemos.
Com certeza. São vários lelosemos. Lelosemos. Larinha, foi maravilhoso esse papo, né? Eu Nossa. acho que é um assunto que o nosso público pedia também, né? O nosso público ansiava por esse assunto. Sim. E é um assunto que, cara, tá aí na boca do povo. Cada vez a gente vai falar mais e ouvir sobre isso. E sempre Que bafafá, bom que a gente né? pôde trazer uma grande profissional para poder falar disso, né? Muito obrigada, Eu minha que querida. agradeço, eu tô muito feliz. Muito obrigada, nós muito também. feliz. Sou muito fã de vocês. Ah, que legal. que Agora a legal. gente pode dizer o mesmo. Depois da apresentação toda, né? Que legal. E eu quero que... Eu fico muito feliz e muito grata pelos profissionais de saúde por vocês estarem falando desse conteúdo que é tão importante. Sim. É tão importante e a gente não pode ter medo de falar. Não, Então, pessoal, quem não tá em casa deixe, sabe principalmente se você for da área da saúde, de curtir, de comentar e de compartilhar esse podcast, porque é isso que faz, né, a nossa mensagem ser Propagada. cada vez mais, né, disseminada. Isso aí. Beijo pra vocês e até a próxima. Valeu, pessoal.